Imagine a noite caindo sobre uma cidade murada. O vento sopra frio, os portões são trancados e todos os habitantes recolhem-se em suas casas, confiando que alguém, no alto da muralha, vigia o horizonte. Esse homem não pode dormir, não pode se distrair. Seus olhos precisam estar atentos, porque um descuido pode significar o fim de toda uma comunidade. Ele é o vigia, a sentinela que carrega nos ombros a responsabilidade de alertar quando o perigo se aproxima. Assim começa a missão de Ezequiel, um profeta que recebeu de Deus um chamado tão pesado quanto glorioso. No exílio da Babilônia, entre um povo quebrado e desanimado, ele foi levantado como Atalai, ou seja, o vigia espiritual. Deus o colocou na torre mais alta, não de pedra, mas de consciência, para observar, ouvir e transmitir a mensagem divina. Se vires a espada vindo sobre a terra e não avisares, o sangue cairá sobre ti, diz o Senhor a Ezequiel. É um chamado de urgência que não permite silêncio ou neutralidade. O vigia não escolhe o que vê. Ele não pode decidir que tipo de notícia dará. Às vezes, o horizonte revela amanheceres lindos, outras vezes, tempestades ou exércitos inimigos. Seu papel não é manipular a realidade, mas comunicá-la com fidelidade. É exatamente isso que Ezequiel representa. A voz que não se cala, mesmo quando ninguém quer ouvir. O povo, muitas vezes, fechava os ouvidos, preferindo acreditar em promessas fáceis. Mas o profeta precisava permanecer firme. Aqui está o primeiro ensinamento que podemos extrair dessa narrativa. A coragem de falar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Quantas vezes, em nosso cotidiano, vemos situações em que seria mais simples calar? Um erro no trabalho, uma injustiça na família, uma decisão moral que exige firmeza. O vigia de Ezequiel nos inspira a não ser cúmplices do erro pelo silêncio. Mas não se engane, esse chamado não é apenas para líderes ou profetas. Todos nós, em algum nível, somos vigias. Quando você orienta um amigo que está prestes a tomar uma decisão errada, está sendo vigia. Quando você educa um filho, guiando-o para longe de caminhos perigosos, também cumpre esse papel. Até mesmo quando você alerta a si mesmo, diante de tentações internas, está exercendo a função de atalaia sobre a própria alma. A imagem é poderosa, porque nos lembra que viver sem vigias é viver sem direção. Imagine aquela cidade murada sem sentinela. O inimigo chegaria sem aviso. A destruição seria certa e a confiança desapareceria. Do mesmo modo, em nossa vida, se não mantivermos alerta espiritual, emocional e moral, nos tornamos vulneráveis. O vigia de Ezequiel é, em essência, um convite a viver em estado de consciência e responsabilidade. Mas há um detalhe intrigante: o trabalho do vigia é ingrato. Se ele avisa e as pessoas não escutam, a culpa não é dele. Ele cumpriu seu dever. Porém, se ele se cala, torna-se responsável pelo desastre. Esse peso faz parte do chamado. É como se Deus nos lembrasse que não podemos controlar as escolhas dos outros, mas podemos e devemos assumir a nossa. Quantas vezes carregamos fardos que não nos pertencem? O ensinamento de Ezequiel nos liberta. A responsabilidade é falar, não controlar. O restante pertence a cada um. E aqui cabe uma reflexão prática. No mundo digital, somos bombardeados por vozes, redes sociais, notícias, opiniões de todos os lados. Mas no meio desse ruído, ainda precisamos de vigias. Pessoas que falem com clareza, coragem e amor. Não vigias que espalham medo ou fake news, mas homens e mulheres dispostos a preservar a verdade e apontar caminhos. Talvez esse seja o grande desafio do nosso tempo. Ser uma voz confiável quando tantas ecoam sem direção. Por isso, pense comigo. Quais muralhas você ocupa hoje?
Talvez seja a muralha de sua família, protegendo aqueles que dependem de você. Talvez seja a muralha de seu trabalho, onde sua ética pode evitar grandes problemas. Talvez seja a muralha da sua própria mente, onde precisa vigiar pensamentos que podem destruir seu equilíbrio. Onde quer que esteja, você é chamado a não se calar. Ezequiel nos ensina que o vigia é mais que um ofício, é uma postura de vida. É escolher estar desperto, enquanto outros dormem. É decidir não ser apenas espectador, mas guardião. É compreender que o silêncio diante do mal pode ser tão mortal quanto o próprio mal. O capítulo do Vigia não é apenas uma página antiga, é um espelho para o nosso presente. No fim, a pergunta que ecoa é simples e profunda. Você está atento àquilo que precisa vigiar? Imagine uma cidade cercada por muros altos, onde todas as casas são feitas de pedra. As ruas ecoam passos vazios, o vento passa frio e a vida parece parada, presa na rigidez das paredes que não respiram. Essa cidade é um reflexo do coração humano quando se torna um coração de pedra. Fechado, frio, endurecido pelo medo, pela dor ou pela desconfiança. Ezequiel nos apresenta essa imagem de forma clara. Muitos de seu tempo e de qualquer tempo têm corações assim. Sem vida, sem compaixão, sem capacidade de sentir a presença de Deus ou de se conectar verdadeiramente com os outros. O profeta descreve o que pode parecer impossível. Deus promete transformar corações de pedra em corações de carne. A pedra, dura e impenetrável, não aceita amor, misericórdia ou arrependimento. A carne, por outro lado, é viva, sensível, capaz de pulsar e reagir, capaz de se curar, crescer e nutrir relacionamentos. Essa transformação é mais do que simbólica, é uma metáfora profunda para a mudança interior que Deus quer operar em cada ser humano. Visualize agora um homem caminhando pelas ruas frias dessa cidade de pedra. Ele observa os vizinhos, todos iguais em sua rigidez. Olhares vazios, palavras duras, gestos mecânicos. Ele sente um vazio profundo, como se estivesse respirando ar pesado demais para ser realmente vivo. De repente, uma luz começa a brilhar entre as pedras. Ela aquece, derrete lentamente a rigidez, como se um toque invisível percorresse cada parede do coração, transformando-a em tecido vivo, capaz de sentir dor e alegria. Essa é a promessa de Ezequiel. Nenhum coração é irreversível diante do toque divino. E aqui surge o primeiro grande ensinamento desse capítulo. A transformação interior é possível e necessária. Ninguém precisa permanecer preso a ressentimentos, amarguras ou hábitos que endurecem a alma. Ezequiel nos desafia a olhar para dentro, identificar onde nosso coração se tornou pedra e permitir que a vida e a sensibilidade retornem. Esse processo exige coragem, porque o coração de carne sente dor, mas também é capaz de amar profundamente e se renovar constantemente. A narrativa de Ezequiel é, ao mesmo tempo, um alerta e um convite. O alerta: viver com coração de pedra nos torna indiferentes às necessidades dos outros, insensíveis à justiça e incapazes de experimentar plenitude espiritual. O convite: abrir-se à transformação, nos permite perceber a presença de Deus em todos os momentos, reagir com empatia e construir relações verdadeiras. É um chamado à vulnerabilidade, algo que muitos evitam, mas que é essencial para a vida plena. Pense em alguém que você conhece, ou em você mesmo, que mantém um coração fechado. Talvez seja fruto de traumas, de perdas ou de decepções. A beleza da mensagem de Ezequiel é que não estamos condenados. A mudança não depende de forças humanas, mas da entrega à transformação espiritual. O coração de carne não é frágil, ele é sensível e resistente, porque sua força vem de Deus. E há outro detalhe fundamental: a transformação não acontece de uma só vez. É gradual, como a água que esculpe a pedra ao longo do tempo. Cada ato de compaixão,
Cada palavra de perdão, cada momento de introspecção é uma gota que amolece a dureza do coração. Pequenos passos podem levar a mudanças profundas. A história de Ezequiel nos lembra que Deus vê além do que somos hoje e trabalha com paciência para moldar quem podemos nos tornar. Na narrativa, vemos a cidade de pedra se transformando em um jardim vivo. Árvores surgem entre as ruas, flores desabrocham e o ar pesado se torna leve e perfumado. As pessoas agora respiram livremente, seus olhos brilham e seus gestos carregam ternura. Essa cidade é uma metáfora de nossas próprias vidas quando abrimos espaço para a renovação interior. A dureza dá lugar à vitalidade, a apatia à compaixão, a desconfiança à fé. Ezequiel não nos promete que o caminho será fácil, mas garante que vale a pena. O coração de carne sente, mas também ama. Se quebra, mas se cura. Se perde, mas se encontra novamente. Transformar um coração de pedra em um coração de carne é aprender a viver plenamente, com atenção, empatia e coragem para sentir. É aceitar que a vida é feita de riscos, mas que cada gesto de amor fortalece nossa essência. No fim, a pergunta que ressoa é clara e desafiadora. O seu coração está fechado ou aberto para a transformação? É uma questão que não se responde com palavras, mas com escolhas, atitudes e entrega. Ezequiel nos mostra que ninguém precisa permanecer aprisionado na dureza. Há sempre um caminho para se tornar vivo, sensível e íntegro, um coração de carne, pulsando com amor e fé. Imagine-se caminhando por um deserto árido, sem uma única sombra, sem um som de vida além do vento. O chão parece coberto de ossos, milhares de ossos espalhados pelo horizonte, secos e quebradiços. O sol inclemente queima a pele e o desespero tenta se apoderar da mente. Este é o Vale dos Ossos Secos, a visão poderosa que Deus revelou a Ezequiel e que nos fala diretamente sobre os momentos em que a vida parece ter perdido toda a esperança. Os ossos representam aquilo que já não tem vida: sonhos despedaçados, relacionamentos destruídos, fé enfraquecida, oportunidades perdidas. Para Ezequiel e para o povo de Israel exilado na Babilônia, eram anos de desolação, uma sensação de derrota absoluta. Mas Deus não queria que eles permanecessem no vale. Ele queria mostrar que mesmo nos cenários mais desesperadores, a vida pode surgir de onde tudo parece morto. A primeira lição desse capítulo é clara e transformadora. Nunca subestime o poder da esperança e da palavra de Deus para restaurar o que parece perdido. Quando Ezequiel profere a ordem divina, filhos de Adão, profetize sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Algo extraordinário começa a acontecer. Há um movimento quase imperceptível. Os ossos se juntam, ligamentos surgem, carne começa a cobrir o esqueleto. Cada passo dessa transformação é lento, mas inexorável. Visualize isso. Você caminha entre ossos espalhados pelo chão, acreditando que nada mais pode nascer dali. E então ouve uma voz, suave, mas firme, que fala de vida. No início parece impossível, quase absurdo. Mas aos poucos, a esperança começa a se infiltrar nos ossos. E você percebe que aquilo que estava morto pode se mover novamente, respirar e até dançar. É a promessa de que nenhum momento é tão final que não possa ser transformado. Ezequiel nos mostra que a restauração exige ação. Ele não apenas contempla os ossos, ele profetiza sobre eles. A palavra ativa o poder de Deus e a transformação se inicia. Aqui reside uma lição prática para nós. Em nossas vidas, muitas vezes precisamos agir mesmo quando tudo parece perdido. Rezar, falar palavras de encorajamento, fazer pequenas mudanças diárias, tudo isso é profetizar sobre nossos próprios ossos secos. É reconhecer que a vida ainda pode emergir do desespero, mas é necessário coragem para acreditar e agir.
Além disso, a visão nos ensina sobre paciente processo de renovação. Primeiro, os ossos se unem. Depois, tendões e carne cobrem o esqueleto. Depois, a pele. E, finalmente, o sopro de vida entra nas criaturas que surgem diante de Ezequiel. Cada etapa é essencial. A restauração não acontece de maneira instantânea, mas passo a passo, exigindo fé e perseverança. É um convite para confiar no tempo de Deus e não na nossa pressa. O vale também revela uma verdade profunda sobre a condição humana. Em muitos momentos, sentimos que perdemos tudo, que nossas forças e sonhos se esvaíram. Mas Deus vê além da aparência da morte. Ele nos lembra que a vida verdadeira vem do sopro divino, do Espírito que insufla vigor onde parece só haver desolação. Não importa quão quebrados nos sintamos, há sempre possibilidade de ressurgimento. Imagine agora, na narrativa, que você caminha novamente pelo vale. Desta vez, os ossos estão se juntando, a carne cobre as articulações e o vento traz um frescor inesperado. Os olhos dos mortos agora brilham e o som de passos e respirações substitui o silêncio. Essa transformação é mais do que física, é espiritual. Cada osso representa um aspecto de sua vida que pode ser restaurado. Cada suspiro é um lembrete de que Deus traz vida mesmo aos lugares mais secos e desolados. O capítulo do Vale dos Ossos Secos nos desafia a enxergar esperança onde o mundo só vê fim. É um chamado a não desistir, a persistir mesmo quando tudo parece perdido e a acreditar que a vida pode emergir do deserto, das ruínas e das cinzas. Ao final, a pergunta que Ezequiel nos deixa é profunda e pessoal. Quais ossos secos em sua vida precisam ouvir a palavra que traz vida? Imagine uma cidade vibrante, cheia de cores, sons e movimento. O templo, coração espiritual da comunidade, pulsa como o centro de vida da nação. Mas, de repente, algo inexplicável acontece. Uma luz intensa, radiante e imponente começa a se elevar do templo. A presença de Deus, que sempre esteve entre o povo, começa a se afastar. Não há barulho, nem vento, apenas uma sensação de vazio profundo. Os cidadãos olham atônitos e a cidade mergulha na escuridão espiritual. Essa é a visão da glória que parte, descrita por Ezequiel. A glória de Deus não abandona por capricho. Ela se afasta porque o povo se desviou. A corrupção, a injustiça e a indiferença moral criaram um espaço onde a presença divina não podia permanecer. Ezequiel observa angustiado, mas consciente de que sua missão é testemunhar, registrar e ensinar. Quando a presença de Deus se retira, o vazio é inevitável. A cidade que outrora respirava fé, agora se vê cercada pelo vazio da ausência. O primeiro grande ensinamento deste capítulo é profundo. A presença de Deus é sentida na vida daqueles que permanecem fiéis e íntegros. Quando a glória parte, a vida se torna mecânica, sem sentido. As rotinas continuam, mas falta o propósito que só o contato com o divino proporciona. Esse vazio é um alerta para que cada leitor reflita sobre sua própria vida espiritual. Em que áreas você permite que a glória se afaste? Quais atitudes afastam a luz do amor, da fé e da ética? Ezequiel não deixa o povo desesperado. Ele profetiza também sobre a glória que retorna. Essa segunda parte da visão é um convite à esperança. A presença de Deus não foi extinta, apenas se afastou por causa da desobediência. A promessa de restauração existe e ela requer arrependimento, transformação e perseverança. A glória voltará e com ela a cidade, o templo e os corações se iluminarão novamente. Imagine a narrativa como um teatro de contrastes. A cidade escura e silenciosa se transforma gradualmente. Primeiro, uma centelha de luz surge nas ruas. Depois, brotam cores nas casas. O vento traz música e sorrisos reaparecem.
Cada gesto de bondade, cada ação justa e cada palavra de fé é como uma pedra no caminho de retorno da glória. Deus nos mostra que a restauração é possível, mas requer participação ativa, não é automática. O capítulo também nos ensina sobre responsabilidade pessoal e coletiva. Quando a glória se afasta, cada indivíduo é chamado a refletir sobre suas escolhas. O vazio é resultado da negligência espiritual e moral, mas a restauração depende da consciência e do esforço de cada um. É um lembrete poderoso de que nossas ações têm impacto não apenas sobre nós mesmos, mas sobre toda a comunidade ao nosso redor. Visualize agora um homem caminhando pelas ruas desertas da cidade. Ele percebe que sua própria vida espiritual estava refletindo o vazio da glória partida. Mas ao tomar decisões conscientes, ao praticar justiça e buscar reconciliação, ele sente a luz retornando ao seu coração. Essa narrativa nos ensina que a glória de Deus não é apenas um conceito distante. Ela se manifesta na vida diária, nas escolhas, nas atitudes e na dedicação àquilo que é justo e verdadeiro. E há outro detalhe inspirador: a glória não retorna de uma só vez. Assim como Ezequiel descreve a saída gradual da presença divina, seu retorno também é progressivo. Cada ação de fé, cada palavra de amor, cada gesto de perdão é um passo que aproxima a luz da nossa vida. É uma metáfora clara de que a restauração espiritual exige paciência, perseverança e comprometimento. Ao final, a cidade renasce. O templo brilha novamente, as ruas vibram e os corações se aquecem. Mas a memória da partida permanece como alerta. Jamais devemos negligenciar a presença divina em nossa vida. A história da glória que parte e retorna é, portanto, uma lição eterna sobre vigilância, responsabilidade e esperança. A pergunta que Ezequiel nos deixa e que ecoa através dos séculos é simples, mas poderosa. O que em sua vida está afastando a glória e como você pode convidá-la de volta? Imagine-se de pé diante de um templo magnífico, silencioso, mas pulsando com energia. De repente, do seu interior começa a jorrar um fio de água cristalina. No início, parece insignificante, quase tímido, escorrendo lentamente pelo chão de pedra. Mas à medida que flui, esse fio se transforma em um riacho, depois em um rio, e logo em uma correnteza poderosa que se espalha pela cidade, atravessa campos secos e toca cada ser vivo em seu caminho. Esse é o rio que flui do templo, a visão que Ezequiel descreve como símbolo da vida, da cura e da renovação que Deus oferece. A água que nasce do templo representa a presença de Deus que transforma tudo o que toca. Ela começa pequena, quase despercebida, mas carrega em si o poder de renovar o que está seco, de curar feridas, de devolver esperança. Para Ezequiel e para o povo exilado, o rio simbolizava restauração espiritual, abundância e reconciliação com o Criador. Mas essa visão não se limita ao contexto histórico, ela nos fala também sobre a vida que flui de Deus em nossas próprias experiências. O primeiro grande ensinamento desse capítulo é claro: a transformação começa de dentro para fora. O rio nasce no templo, no coração espiritual, e só então se espalha. Do mesmo modo, em nossas vidas, a mudança real não se inicia em circunstâncias externas, mas no interior de cada um. Corações renovados, mentes abertas e espíritos dispostos tornam-se fontes de influência positiva, curando e inspirando todos ao redor. Visualize agora a narrativa. Você acompanha um viajante que toca a água pela primeira vez. Ela é fresca, revigorante, e ao contato com a pele parece trazer memória de vida e esperança. O rio cresce a cada passo que ele dá, ultrapassando barreiras, rompendo desertos e lavando caminhos áridos. Esse rio é a metáfora da presença que transforma o cotidiano. Pequenas decisões, atos de bondade, palavras de amor e fé acumulam-se e se tornam
uma corrente poderosa. A visão de Ezequiel também nos ensina sobre a abundância que transcende limites. O rio cresce e se torna tão largo e profundo que a vida que ele carrega não se limita a uma área específica. Ele alcança todos os cantos, cura todas as margens, transforma cada ser que toca. Essa é uma mensagem clara sobre o impacto da graça divina. Quando permitimos que a vida espiritual flua de nossos corações, tocamos outras vidas, curamos feridas e contribuímos para um mundo mais harmonioso. E há um detalhe fascinante: o rio muda tudo ao seu redor. Árvores crescem às suas margens, peixes nadam em suas águas e a terra outrora árida se transforma em pastos férteis. Essa narrativa nos lembra que a presença de Deus não apenas cura, mas também gera crescimento, abundância e prosperidade. Cada ação de bondade ou de fé é uma semente plantada às margens do rio, pronta para florescer e transformar o ambiente. Outro ponto essencial: o rio não escolhe onde fluir. Ele segue o caminho natural, tocando todos os lugares por onde passa. Assim também é a vida que flui de Deus em nós. Não se limita a apenas algumas situações ou pessoas. Quando nosso coração se torna fonte de bondade, compaixão e fé, influenciamos o mundo de forma orgânica e inevitável. É um chamado para viver como canal de cura e esperança, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Na narrativa, o viajante finalmente mergulha completamente no rio. Primeiro até os tornozelos, depois até os joelhos, até que a correnteza cobre todo o seu corpo. Ele sente cada célula sendo revitalizada, cada medo dissolvido e cada dúvida substituída por confiança. Essa experiência é simbólica. A entrega total à presença de Deus transforma não apenas o espírito, mas também a maneira como vivemos, percebemos e interagimos com o mundo. Ezequiel nos deixa com uma verdade poderosa. Não importa quão seco esteja o seu coração, ou quão árido seja o seu entorno, a água de Deus tem o poder de restaurar, curar e multiplicar vida. Mas é necessário permitir que o rio flua, confiar no processo e estar disposto a ser tocado por ele completamente. A pergunta final, que ecoa ao término deste capítulo, é profunda. Você está permitindo que o rio de vida flua de seu coração para o mundo, ou ainda o mantém contido em pequenos canais que não transformam nada? Imagine uma cidade renovada, onde o sol ilumina cada rua com uma luz suave e constante, e o ar é puro, fresco e vibrante. No centro dessa cidade ergue-se um templo magnífico, não feito apenas de pedras e tijolos, mas de harmonia, beleza e vida. Cada detalhe brilha com perfeição, e de seu interior irradia uma presença que transcende tudo o que os olhos podem ver. Este é o novo templo, a visão que Ezequiel recebeu, simbolizando a morada definitiva da presença de Deus, a promessa de restauração e comunhão eternas. O templo não é apenas um edifício, é uma representação da vida espiritual restaurada. Ezequiel descreve suas portas, pátios, altares e câmaras com uma precisão que transmite ordem, santidade e beleza. Mas a essência do templo não está na arquitetura, e sim na presença que nele habita. Cada detalhe, cada medida, cada espaço foi desenhado para refletir a harmonia e a plenitude que só existem quando Deus está presente. Essa visão nos lembra que verdadeira santidade não está nas aparências, mas na intimidade com o divino. A primeira grande lição desse capítulo é sobre preparação e disciplina interior. Para habitar o templo, cada pessoa precisa ser moldada, purificada e consciente de sua própria vida espiritual. Não se trata de perfeição externa, mas de corações alinhados com valores, atitudes e princípios de justiça, amor e fé.
Ezequiel mostra que a presença de Deus flui naturalmente onde há receptividade, integridade e dedicação. Visualize a narrativa. Você entra no templo com passos silenciosos, sentindo a atmosfera de reverência e paz. Cada espaço transmite harmonia, cada cor e cada detalhe parecem comunicar algo profundo. Nos corredores, ecos de antigos erros são substituídos por aprendizado e sabedoria. Nos pátios, a vida floresce, simbolizando como a presença de Deus transforma tudo ao seu redor. Essa experiência é uma metáfora do que acontece quando cada um de nós se torna templo. Nosso coração e mente se tornam morada de presença, ordem e paz interior. Outro ponto essencial é que o novo templo representa restauração e esperança. Após períodos de destruição, desolação e afastamento da glória divina, Ezequiel vê a promessa de retorno. A visão mostra que não importa quão quebrada tenha sido a vida, existe a possibilidade de reconstrução. Cada ato de fé, cada gesto de bondade, cada esforço de reconciliação contribui para erguer o templo interior que abriga a presença de Deus. A narrativa também nos ensina sobre inclusividade e fluidez. No templo, há espaço para todos os que buscam sinceramente a presença de Deus. Não há exclusão, apenas abertura para aqueles dispostos a se transformar. Cada corredor e cada sala simbolizam diferentes aspectos da vida humana. Emoções, pensamentos, relacionamentos, todos harmonizados pelo toque divino. Essa visão nos desafia a criar templos interiores em nossas vidas, onde valores, fé e amor coexistem e influenciam positivamente o mundo à nossa volta. Imagine agora que você caminha pelo salão principal do templo. Ao centro, uma luz intensa e calorosa preenche o ambiente. Você sente que tudo ao seu redor é energia viva, conectada com algo maior. Cada respiração é uma lembrança de que a presença divina não é apenas para momentos de oração ou contemplação, mas para cada ação cotidiana. Essa é a essência do templo, ser morada da presença de Deus em todas as dimensões da vida. Outro ensinamento importante é que a verdadeira espiritualidade é dinâmica e interativa. O templo de Ezequiel não é estático, ele irradia vida, energia e influência. Assim também deve ser nosso coração, um espaço ativo de fé, generosidade e serviço. A presença de Deus dentro de nós deve fluir, tocar outras vidas e transformar o ambiente, tornando-o mais justo, amoroso e harmonioso. Ao final, a cidade inteira brilha com o reflexo do templo. A presença de Deus não é apenas percebida, mas sentida em cada detalhe da vida. Ezequiel nos lembra que o novo templo é a promessa de vida plena, integridade e comunhão eterna, acessível a todos que desejam se abrir para a transformação interior. A pergunta final que ressoa deste capítulo é profunda e pessoal. Você já construiu o seu templo interior para acolher a presença de Deus em plenitude? Ao longo desta jornada pelos ensinamentos de Ezequiel, somos convidados a olhar para além do tempo e das circunstâncias, percebendo que suas mensagens, embora antigas, são extremamente atuais e profundamente transformadoras. Ezequiel nos desafia a assumir responsabilidade, não apenas pelas nossas ações, mas também pela forma como vivemos, sentimos e impactamos o mundo ao nosso redor. Ele nos mostra que cada um de nós é um vigia de sua própria vida, chamado a estar atento ao que se passa em nosso interior, a cada decisão e a cada escolha, pois delas depende não apenas nosso destino, mas também a qualidade da vida de todos que nos cercam. O profeta nos ensina que a transformação verdadeira começa dentro de nós. O coração de pedra, endurecido pelo medo, pelo orgulho ou pelo desânimo, pode se tornar coração de carne, vivo, sensível, capaz de amar, perdoar e renascer. Essa mudança exige coragem,
pois transformar-se significa encarar nossas fraquezas, nossas feridas e nossas limitações. Mas é justamente nesse processo que encontramos a força para reconstruir o que parecia perdido, para abrir caminhos onde antes havia bloqueios, para iluminar a escuridão que muitas vezes nos cerca. Ezequiel nos lembra que ninguém precisa permanecer preso às próprias limitações ou aos erros do passado. A vida sempre oferece a oportunidade de renascimento, e cada gesto de fé, cada decisão de buscar o bem, cada ato de bondade é como uma gota de água que alimenta o rio da transformação. E quando tudo parece perdido, quando nos sentimos em um vale de ossos secos, Ezequiel nos desafia a acreditar que nenhum desespero é absoluto. O sopro da vida de Deus pode reanimar os sonhos, restaurar relacionamentos, reacender a esperança e transformar ruínas em oportunidade. O Vale dos Ossos Secos nos mostra que a morte espiritual ou emocional nunca é definitiva. Quando abrimos espaço para a ação divina, até mesmo aquilo que parecia irreversível pode renascer. É um lembrete poderoso de que a fé ativa, mesmo diante das maiores adversidades, tem o poder de criar vida onde parecia não haver futuro. A glória de Deus, que um dia se afasta por causa da corrupção ou da negligência, também nos revela que nossa presença, nossos valores e nossas escolhas têm impacto real no mundo ao nosso redor. Quando permitimos que atitudes erradas, egoísmo ou desatenção ocupem espaço em nossas vidas, afastamos a luz que nos sustenta e nos fortalece. Mas assim como a glória pode partir, ela também pode retornar. A restauração é sempre possível, e o caminho para trazê-la de volta passa por ação consciente, arrependimento, disciplina interior e compromisso com o que é justo e verdadeiro. É um chamado para não apenas esperar mudanças, mas ser a própria mudança, tornando-se instrumento de cura, justiça e transformação. Ezequiel também nos mostra a beleza do rio que flui do templo, símbolo da vida que nasce de dentro do coração humano e se espalha para transformar tudo à sua volta. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada ato de serviço se torna parte desse rio que cura, nutre e renova. Quando permitimos que a luz e a vida fluam de nós, tocamos pessoas, restauramos ambientes e construímos um mundo melhor, provando que o impacto de um coração alinhado com a presença divina vai muito além do que podemos imaginar. Finalmente, o novo templo nos lembra que a plenitude e a verdadeira comunhão com Deus são possíveis para todos aqueles que se abrem para a transformação interior. Esse templo não é apenas físico, mas representa o coração, a mente e a vida restaurados, capazes de abrigar a presença divina em cada gesto, pensamento e decisão. Ele nos desafia a construir dentro de nós mesmos um espaço de paz, integridade e harmonia, tornando cada ação reflexo da luz que recebemos e da esperança que podemos transmitir. Ao refletirmos sobre todos esses ensinamentos, percebemos que Ezequiel não nos fala apenas de visões e símbolos antigos, mas nos entrega um mapa para uma vida plena, corajosa e transformadora. Ele nos lembra que cada um de nós é chamado a ser vigia, transformador e propagador da vida, da esperança e da presença divina. Que nunca nos conformemos com a mediocridade, com o coração endurecido ou com a desesperança. Que sejamos corajosos para falar a verdade, generosos para curar feridas, resilientes para reconstruir o que foi destruído e persistentes para deixar que a vida flua plenamente através de nós. Que cada coração que lê estas palavras se sinta chamado a erguer seu próprio templo interior, a permitir que o rio da fé e da bondade corra livremente, a transformar ossos secos em vida pulsante e a acolher a glória que nunca abandona aqueles que permanecem fiéis.
pois a mensagem de Ezequiel é clara e eterna. Não importa quão árido esteja o caminho, não importa quão difícil pareça a transformação, sempre há vida, sempre há esperança e sempre há a possibilidade de sermos canais da presença e do amor que tudo transforma.